Fala rapaziada, mais um vídeo no canal do Galego. Hoje vamos discutir um pouco sobre a Open Bodybuilding, a categoria mais prestigiada do fisiculturismo. Por mais que nos últimos dias eu tenha focado bastante na Classic, hoje eu vou querer discutir um pouco mais sobre a Open com vocês. Vamos discutir hoje tanto sobre a classificação do Shao Clarida, que já estava um tempo aí tentando conseguir a Open, junto com o Keone tentou recentemente, vamos discutir, tal. E também um pouco sobre Nick Walker, que teve a decisão infame aí de mudar e não ter mais coach. Não ter mais um cara que vai preparar ali os treinos, ou um cara que vai redigir a dieta, não. Ele vai ir na doido mesmo, vai fazer aquilo que der na telha para conseguir o título, rapaziada. Você acredita? Então, se você quer ver a resolução desse caso, já peço aqui que você fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal do Galego, deixe seu like e, se puder, comente. Depois do Olímpia, as visualizações costumam cair bastante nos canais de fisiculturismo. Eu comecei agora, então se você puder comentar aqui para ajudar na repercussão do vídeo, comente, isso vai me ajudar muito. Falando primeiramente aqui do Shao Clarida, para quem não conhece, Shao Clarida é um atleta 212, atual do segundo lugar da 212, ou seja, o segundo maior atleta da 212 atualmente, e um dos maiores também, sempre trazendo muito volume, muita condição no palco, mais condição até do que o próprio Keone Pearson, que é o atual campeão, o atual tricampeão da 212. Enfim, para quem não conhece, 212 é uma categoria cujo você não pode exceder 96 quilos, ou seja, você não pode passar 96 quilos, você tem um limite de peso. Porém, ela funciona mais ou menos como a Open. Por mais que a Open seja liberada qualquer margem de peso, ela é julgada como uma categoria Open. Você não julga tanto a simetria, uma linha clássica, mas sim realmente o volume ali e o que o shape do cara apresenta como um físico open, sendo que a 212 normalmente ela foi criada para que atletas mais baixos, que além de limite de peso, a 212 tem um limite de altura, para que atletas mais baixinhos, de 1,60 1,70, conseguissem competir melhor. Já que na Open, por não ter nenhum limite de nada, atletas baixinhos normalmente ficam piores do que atletas mais altos, tanto em questão de volume, tanto em questão de presença no palco. E a 202 é uma categoria que é até que bem prestigiada, temos grandes nomes como Flex Lewis e o atual Keone Pearson, mas enfim. O que acontece é que o Shao Clarida já fazia um tempo que ele tentava ir para a Open, ele tentava fazer essa subida de categoria que outros atletas também já fizeram, como Hadi Chopra, Derek Lunsford, que eram da 212 e foram para a Open e que atualmente são o Derek é o atual campeão, o Hadi é o atual é o atual tri-vice-campeão do Olímpia. O maluco só segundo lugar. Mas enfim. O Chocolate é bem reconhecido e recentemente no Japão ele conseguiu a vaga, conquistou a vaga num show cujo não tinha um nível muito alto, querendo ou não. Os mais altos competidores assim conhecidos eram o João Pradeus, que eu já tinha comentado até no vídeo do Andrew Jacked, que é um cara que está chegando agora, está trazendo um volume muito interessante, mas ainda tem muito ponto fraco, muito ponto amadurecendo físico, que ficou em terceiro lugar, aliás. E também tivemos o James Hollingshead, que é um cara bem conhecido, ele é estadunidense, só que também não alcançou uma boa colocação. É um cara que é conhecido, mas também não é o top Olímpia ou o top dos tops. Mas enfim, o Shaw conseguiu essa vaga, muito bem conseguida. Acredito eu que ele tenha vindo com volume e condição muito bons, como ele sempre costuma apresentar, já que, por mais que a estatura dele seja muito baixa, ele sempre consegue compensar isso tanto com o volume apropriado para a estrutura que ele tem, tanto com uma condição muito boa. Então é algo que ele realmente traz muito constantemente o Clarida. E ele conseguir essa vaga realmente é um avanço gigantesco. Porém, aí que sempre tem um porém, né? O ponto negativo do Clarida é que ele é extremamente baixo. Ele é muito baixo, Clarida. Eu, que tenho meus 1,76, sou mais alto que o Clarida. E essa é uma questão principal. Por mais que eu já tenha acabado de citar o Hadi Chopra e o Derek Lunsford, que são grandes atletas que saíram da 212 e que agora estão no topo da Open, eu acho que o Clarida não consegue tal desempenho, principalmente por causa da altura e da estrutura dele. O Clarida já havia muitas dificuldades de enfrentar o Keone Pearson, que é o atual campeão, que por mais que o Clarida tenha trazido, por exemplo, nesse ano, uma condição e volume compatíveis e melhores que o Keone, ele ainda perdeu por causa da linha do Keone, que é muito boa. E o próprio Keone, atualmente no Praga Pro, ficou atrás de Michael Kristo, que não foi nem classificado para o Olímpia de 2025. Então é uma situação bem complicada do Clarida.
algo que não vem nem do esforço dele, que ele se esforça muito, mas principalmente da estrutura, da genética dele. É algo que, querendo ou não, entristece, querendo ou não, a gente vê que o fisiculturismo é um esporte que trata muito a linha, trata muito a genética como algo principal, principalmente em níveis Olímpia. Quando você tem shows amadores e profissionais, você ainda tem pessoas que não têm a melhor genética, mas ainda conseguem entrar. No nível Olímpia já é muito mais difícil, é algo muito mais estreito e complicado para qualquer atleta de genética até mediana conseguir repercutir dentro dela. Enfim, não que a genética do Choclarida seja ruim, longe disso, é uma ótima genética, porém, comparado ao que a gente está tendo na UPA atualmente, é uma genética que eu acho que não pode chegar em níveis tão altos. Eu acho que até um top 10 pode pegar, mas não acho que muito além disso, querendo ou não. Espero que o Choclarida possa trazer evoluções, ele finalmente conquistou, desde o ano passado ele estava tentando e não conseguia, batia na trave, entrar para Open e pelo menos esse ano ele conseguiu. Se ele vai ou não é uma escolha dele, eu acredito que irá. O Keone Pearson também tentou fazer essa entrada, mas acabou em quarto lugar no Prague Pro e acabou sendo como foi. Enfim, e agora eu gostaria de falar sobre ele, Nick Walker. Eu sou um grande fã do Nick Walker, acho ele um cara gigante. Gigante eu acho que todo mundo acha, né? É um cara monstruoso que traz evoluções, que repercutiu bastante esse último ano com as passagens que ele fez e tudo mais, só que não apresentou no palco, infelizmente, por um erro de preparação do seu coach, principalmente, que ele não era acostumado a ter atletas em níveis tão altos como o nível Olímpia e também a ter atletas que fizessem shows à noite, o Mr. Olímpia à noite, para quem não sabe, e por causa disso ele errou o tempo da preparação. Ele acredita que na sexta-feira de tarde teve o melhor shape do Nick Walker, que era para ser apresentado no palco, sendo que não foi. Ficou uma proporção muito grande no palco, principalmente as pernas com os braços do Nick. E aconteceu que ficou desproporcional, principalmente porque o Nick focou muito em braço, então ele melhorou o braço e a perna não acompanhou. Não só a perna, mas o resto do corpo inteiro não acompanhou. Então ficou algo bem desproporcional, até bem esquisito em cima do palco. E algo que fez com que ocorresse esse sexto lugar no Olímpia para um cara que estava se dizendo entrar no top 3 facilmente. Enfim, o que aconteceu que agora que o Nick Walker fez o pronunciamento falando que não iria mais ter um treinador, que ele sabia como funciona o corpo dele, que ele ia se treinar, que ele achava que poderia fazer a preparação sozinho. Enfim, sobre esse relato do Nick, eu acho que é interessante fazer um apontamento de que o mesmo coach que levou ele para o Olympia foi o mesmo coach que levou ele para o Pittsburgh Pro, que foi onde ele apresentou o melhor shape da vida dele. O Pittsburgh Pro desse ano, o Nick apresentou o melhor shape da vida dele. Para muitos, ganhou do próprio Derek Lansford, que foi o campeão do Mr. Olympia, algo que deixa com certeza o Nick bem mais irritado, porque querendo ou não, houve toda uma discussão se ele ganhou ou não do Derek. Muita gente achou que sim, tanto que teve muitos confrontos, até depois que acabou os confrontos, chamaram ele de novo para posar, foi uma disputa bem acirrada, e depois disso tudo, o Nick vê que ele ficou em sexto e o Derek ficou em primeiro lugar no Olímpia, acho que com certeza deve ter machucado a cabeça dele um pouco, ele ter pensado que ele poderia ter sido melhor, que ele podia ter se preparado melhor, que ele podia ter vindo melhor, e com certeza deve ter ocasionado aí possivelmente esse desligamento aí da equipe do Nick Walker, né? Querendo ou não, eu acredito que cada atleta sabe minimamente o que é decente para ele, por mais que eu acredite que essa decisão do Nick Walker foi meio equivocada, querendo ou não, uma preparação e um trabalho com o coach requer erros e acertos. Houve acertos muito bons, que nem o do Pittsburgh, e erros bem ruins, como os do Olímpia. Eu acho que se o Nick continuasse com esse coach e fosse para outra preparação, acho que eles conseguiriam assimilar melhor o tempo de condição, o tempo de preparação, tudo para chegar no próximo Olímpia e conseguir realmente melhores classificações ali e tudo mais. Nick que voltou recentemente a competir, já que estava desestruturado por causa de alguns problemas intestinais que ele teve. Enfim, na minha visão, eu acho isso um problema bastante sério do Nick. O Nick se mostra alguém parecido até com o próprio Wesley Vissers, eu vejo a galera comparando, porque são dois atletas que superaram caras grandes. O Vissers superou o Ramon Dino, por exemplo, no Arnold de Ohio, e o Nick Walker superou o Derek Lansford no Pittsburgh.
e que por erros próprios, por erros de aceitação de shape, por não aceitarem coaches ou coisas assim, erros de preparação e tudo mais, não conseguiram chegar no seu potencial máximo e que continuam errando, continuam fazendo outras coisas. Houve também uma repercussão sobre o treino do Nick Walker que ele fazia, sobre se esse treino realmente era bom para hipertrofia, se não estava arruinando o shape dele. Eu acho sinceramente que o treino é algo substancial para o desenvolvimento de um atleta, mas não tanto assim. Eu acho que se um treino for feito de execução, a não ser que o treino seja feito especificamente com uma parte específica do atleta, um ponto fraco, eu acho que não é tão necessário um treino extremamente embasado, um treino extremamente específico para cada coisa. Eu acho que você fazer o básico, você manter uma progressão constante de carga, você trabalhar com uma boa amplitude, você fazer o que se deve ser feito no treino, já traz bons resultados. Tanto que os atletas, a maioria esmagadora, sempre tem um coach, sempre tem um cara para mandar. E não só um coach, vários. Quando a gente fala coach, a gente pode falar tanto de coach de preparação, tanto de treinamento. O Ramondino, ele tem um treinador dele que é o Pacholok, mas também tem o coach que é o Cris Aceto, que é quem prepara o Ramondino. Ele também tem uma equipe de marketing, ele tem uma equipe que fica lá ajudando ele e tudo mais, tem uma mídia brasileira toda em cima dele. Então é algo muito difícil de se avaliar. Na minha opinião, eu acho que é pro Nick Walker continuar com o treinador até o próximo show, até ele conseguir o pro card dele pro próximo Olímpia, que com certeza vai conseguir. A não ser que vá em um show de altíssimo nível, que os atletas estejam muito acima dele, que vá com competidores muito aclamados como Hadi Chopra, Derek, Sanson. Eu acho que o Nick tem chances até bem prováveis e muito fáceis aí de ir para o Mr. Olímpia. Então eu acho que até ele ir para o Mr. Olímpia, ele pelo menos devia ter continuado com o treinador. Pelo menos devia ter ido até a preparação pré-Olímpia, que é o show que ele vai antes do Olímpia, para conseguir a vaga, para aí depois pensar se o trabalho foi bem executado ou não, porque querendo ou não, como eu já disse, um trabalho tem que ter erros e tem que ter acertos. Ele já teve erros e acertos, então o coach provavelmente já saberia o que o Nick pode fazer, o que não pode fazer e o que ele pode fazer com o corpo do Nick. Então eu achei precipitada essa decisão do Nick Walker, principalmente no bodybuilding, que é um esporte que é muito demorado, um esporte que demora muito tempo, um esporte que requer muita paciência. Principalmente na Open, que é a categoria mais pesada e a mais difícil desse esporte. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado aqui da minha opinião sincera. Se você puder me seguir no Instagram, eu vou te agradecer muito. @Mateus_LS0. Tamo junto, rapaziada. Mais um vídeo. Aqui é só o começo, tá bom?